Pedimos que Tu nos abençoe nesta manhã. Eu peço que Tu me uses, Senhor Deus, que Tu me capacite a transmitir a Tua santa vontade. Eu peço, Santo Espírito de Deus, que o Teu poder se manifeste através da Tua santa palavra. E eu peço que Tu abençoe o Teu povo, Senhor. Peço que Tu dê ouvidos ao Teu povo para que eles ouçam, compreendam e vivam e sejam edificados segundo a Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, é que nós oramos e de antemão agradecemos. Amém. Abra a palavra de Deus em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Nós estaremos estudando a antepenúltima carta, que é a carta à igreja de Sardes. Depois ficará faltando apenas a de Filadélfia e a de Laodiceia. Estamos aí então na reta final. Carta à igreja de Sardes. Nós veremos nesta carta a importante diferença que há entre reputação e entre caráter. A reputação é a fama da pessoa, a fama que a pessoa construiu, é o que os outros acham que ela é. E o caráter é a essência real da pessoa, o que ela realmente é. Quando a reputação ela é precedida pelo caráter, e este caráter é um caráter transformado, nós damos glória a Deus. Mas é possível que a reputação seja apenas uma aparência. É possível que a reputação de uma pessoa não tenha nada a ver com o seu caráter. Isso nós chamamos de hipocrisia. Algo que a pessoa talvez tenha sido um dia e já não é hoje. E nós veremos algumas outras recomendações de Cristo também nesta carta à igreja de Sardes. Veremos que a carta é totalmente atual, assim como todas as demais. Então vamos ler o texto. Apocalipse 3, os versículos de número 1 ao 6. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda e arrepende, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. A cidade de Sardes, ela possuía uma grande reputação por causa do que ela havia sido no passado. Estamos falando da cidade. Tá? O auge dessa cidade iniciou-se aproximadamente no ano 700 a.C. Para você se situar biblicamente falando, Sardes foi grande quando Isaías era profeta.
só para você se situar aí nesse contexto histórico. Isaías profetizou próximo a essa data. E a cidade ela era famosa na época. Ela era uma cidade construída sobre o alto de uma colina, e ela possuía uma muralha praticamente impenetrável, e era uma das cidades mais fortificadas daquela época. Era uma cidade protegida, era uma cidade conhecida por ser inexpugnável, impenetrável. Era uma cidade que no passado era temida e era respeitada. Ela possuía uma fama que a precedia. E por conta dessa proteção, por conta dessa fama de ser impenetrável, os seus cidadãos, eles eram orgulhosos e autoconfiantes. E eu estou falando acerca da cidade, mas eu espero que você consiga traçar um paralelo com a situação da igreja 100 anos depois de Cristo. E foi quando essa igreja que habitava nessa cidade recebeu essa carta. Então a cidade de Sardes ela foi muito famosa pela sua estrutura. E a autoconfiança e o orgulho daquelas pessoas não era à toa. Afinal de contas, aquela cidade ela nunca foi tomada em um ataque direto. Ninguém nunca conquistou em um ataque aberto. Porém, no ano de 529 a.C., o rei Ciro, muito citado no Velho Testamento também, o rei Ciro da Pérsia, ele a conquistou de uma forma inusitada. Após o 14º dia de cerco naquela cidade, em uma determinada noite, ele descobriu uma brecha nas muralhas daquela cidade. E com poucos soldados, ele penetrou por aquela brecha e ele conquistou aquela cidade. Uma cidade que possuía muralhas gigantescas, uma proteção eficaz. Por falta de vigilância, poucos homens conquistaram a cidade inteira. E isso repetiu-se no ano de 218 a.C. Antíoco Epifânio conquistou aquela cidade da mesma forma. Aquela cidade deixou de vigiar novamente, confiando em suas fortes muralhas. E por uma brecha, novamente, aquela cidade foi retomada. A Sardes, a qual aquela igreja habitava, era uma cidade corrompida, como todas as demais cidades. Havia culto a várias divindades, e aquela igreja começou também de maneira poderosa naquele lugar. Ela conquistou fama, ela conquistou renome, era uma igreja em atividade, mas era uma igreja que vivia do seu passado. Era uma igreja que, aos olhos de todos, expressava vida e vigor. Mas foi uma igreja que deixou de vigiar. Foi uma igreja no qual o mundanismo penetrou pelas brechas daquela muralha e acabou tomando praticamente toda a igreja. Tanto é que a geração a qual é escrita essa carta, poucas pessoas não haviam se contaminado. Poucas pessoas.
Cristo disse que ali havia alguns poucos que não tinham se contaminado. E aí Cristo envia essa mensagem, e nessa mensagem é nos revelado que aquela igreja precisava de um poderoso reavivamento, porque havia morte naquele lugar. Não havia, espiritualmente falando, toda a esperança que aquela igreja aparentava ter. Ela tinha nome de que estava viva. Ela possuía uma aparência diante dos homens. Ela refletia uma aparente vida. Mas o que Cristo encontra ali é morte. Tens nome de que vives, mas estás morto. Um terremoto havia tomado aquela cidade, havia atingido não apenas aquela, mas as cidades circunvizinhas, no ano 17 depois de Cristo. Mas eu acredito que essas palavras de Cristo àquela igreja falou mais ainda do que o terremoto havia falado àquela cidade. Eu acredito que poucos ali estavam se atentando para a situação ao qual aquela comunidade cristã se encontrava. Eu creio que foi um choque quando o anjo daquela igreja líder recebeu essa carta de Cristo pelas mãos do apóstolo João, leu e depois releu aquela comunidade. Eu creio que eles foram tomados por um súbito baque, vamos dizer assim, por um súbito tremor. Eu creio que foi inesperado. Eu creio que eles não esperavam receber aquelas palavras. Mas Cristo diz: olha, vocês têm uma fama, vocês têm nome que vive, mas vocês estão mortos. E aí Cristo ele se apresenta àquela igreja como que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas, o final do capítulo 1 de Apocalipse nos diz que são os líderes da igreja, os anjos da igreja. Cristo tem a liderança em suas mãos. Em outras palavras, Ele é o Supremo. E como aquela igreja, indo chamada por Senhor, Ele se vê no desejo de enviar uma carta àquela igreja. Também para profeticamente trazer essa palavra a todas as gerações cristãs futuras. E Ele possui os 7 Espíritos de Deus. O que isso vem a ser? É o Espírito Santo de sua plenitude. É aquele que pode trazer vida. A uma igreja que estava morta, Cristo diz: olha, eu tenho a vida. Eu posso gerar vida. Eu posso trazer a restauração que vocês precisam. Mas vocês precisam entender que vocês estão mortos. Ao menos esse era o retrato da igreja. Porque havia uns poucos que não haviam se contaminado. Mas havia uma geração de convencidos, não de convertidos. Quando nós falamos que é a morte, nós estamos falando que não houve um novo nascimento, que houve um convencimento. A frouxidão moral daquela igreja, a penetração do mundanismo daquela igreja, com o passar das gerações, foi gerando pessoas convencidas e não convertidas. Por quê? Porque faltou-lhes o verdadeiro Evangelho. Isso nós veremos com detalhes quando Cristo traz a solução àquela igreja. Mas aquela igreja estava passando por essa situação.
E eu acredito profundamente, pelo testemunho e por muitas palavras, exemplo do chamado ao arrependimento, que na nossa geração há muitos convencidos, mas não convertidos. Há muitos que se convenceram de que são cristãos por certas práticas, mas não passaram por um verdadeiro arrependimento, não passaram por um novo nascimento. E isto por causa da propaganda enganosa que muitas vezes é ministrada às pessoas, a isenção do Evangelho. Então Cristo diz: olha, tens nome de que vive, mas está morto. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Vamos prosseguir. Naquela comunidade, a maioria das pessoas, e nós podemos dizer isso com convicção, porque Cristo primeiro generalizou, ele generaliza. Deu um nó na língua aqui. Primeiro ele generaliza. Ele diz: olha, tens nome de que vives, mas estás morto. E depois ele diz: olha, tem os poucos que não se contaminaram. Então nós podemos entender que a maioria das pessoas que compunham aquela comunidade cristã não eram verdadeiros cristãos. Não eram. Se há morte, não há novo nascimento. Eles possuíam a reputação de serem cristãos. Talvez porque os pais ou os avós foram cristãos. Mas aí o ensino começou a se diluir. A verdade começou a se desfazer. Consequência disso, começou a nascer uma geração do qual não teve encontro com Cristo porque não teve encontro com o verdadeiro Evangelho. As pessoas deixaram de vigiar, começaram a substituir aquilo que era precioso por aquilo que não poderia ser substituído. Então isso gerou uma geração de pessoas que diziam: nós somos cristãs, mas a sua vida não refletia em nada o que significa ser cristão. Então elas não eram convertidas, não haviam nascido de novo, não haviam passado por um novo nascimento. Quer uma comparação? Elas eram provavelmente como os fariseus na época em que Cristo veio a esta terra. Eles possuíam uma aparência de religião, eles seguiam certos preceitos, mas Cristo os chamava de sepulcro caiado, de homens que não entravam no reino dos céus e não permitiam que outros entrassem. Isso é uma demonstração de um ensino enganoso. Não entre e não permite que outros entrem. Isso traz consigo o nascimento de uma geração não cristã. Um ensino falso. Uma igreja que persiste em um ensino falso, em se compactuar com o mundanismo. Tinham aparência, tinham status, tinham nome de que viviam. As pessoas na época de Cristo olhavam para os fariseus e viam neles o símbolo da integridade, o símbolo da justiça, o símbolo da retidão. E aí Cristo vem e olha neles o símbolo da mentira, o símbolo da injustiça, o símbolo da impiedade. Tanto é que o significado que fariseu, essa palavra, deveria ser algo bom. Deveria ser de alguém que se apega à palavra,
os mandamentos do Senhor e que ensina o próximo. Mas hoje ninguém quer ser conhecido ou chamado de fariseu, porque a palavra tomou um outro significado. Assim como, infelizmente, a palavra evangelho está tomando um outro significado. Haja vista o mau testemunho que muitos cristãos têm dado à sociedade. Então as palavras mudam conforme a conduta das pessoas. E tudo em Sardes apresentava, aparentava vigor e vida. Mas o mundanismo havia encontrado espaço no meio daquela comunidade cristã. O mundanismo havia penetrado naquela igreja. Havia encontrado brechas e havia penetrado no meio daquele povo. Assim como Ciro e Antíoco Epifânio haviam encontrado brechas nas muralhas da cidade de Sardes. A morte daquela igreja não estava sendo por causa da perseguição por conta de sua fidelidade a Cristo. A morte ali é espiritual e ela estava acontecendo por causa do mundanismo. E nós sabemos disso também porque Cristo disse que havia umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. As vestes brancas é o símbolo de pureza, de santidade, de santificação. É o símbolo da noiva de Cristo, é o símbolo da verdadeira igreja do Senhor. Igreja que peca, mas não se conforma com o pecado. Igreja que luta para manter as vestes brancas e que sabe que é apenas possível por meio do Espírito Santo, consciente de que nasceu de novo. E havia poucas pessoas assim naquele lugar. Havia poucas pessoas que não estavam se dobrando em meio à frouxidão moral que havia tomado conta daquela igreja. A igreja chamada para ser sal da terra e luz do mundo. A igreja de Sardes, ela possuía uma reputação boa, mas para aquela cidade ela era indiferente espiritualmente falando. Não incomodava, não atrapalhava, não confrontava. Uma igreja que havia abraçado e havia sido incentivada a se compactuar com os ideais do mundo e não com os ideais cristãos. Trocou-se a moral cristã pela moral do mundo. Trocou-se o que é certo pelo que dá certo, pelo pragmatismo. Se dá certo, vamos seguir por este caminho. Amada igreja, nem tudo que dá certo, mesmo que tenha cara de religião, é necessariamente certo. Nem tudo que dá certo é certo. Nós precisamos nos apegar à palavra, mesmo que nós soframos prejuízo quando nós abraçamos essa verdade. Nós não podemos permitir que outras coisas se tornem regra de fé e prática em nossas vidas. Fé, aquilo que cremos com toda a convicção. Prática, aquilo que dita a nossa moral. Não podemos permitir. Temos que ter convicção daquilo que é correto aos olhos de Deus. E não permitir que conceitos mundanos se misturem a essas convicções.
Temos que entender que vivemos por causa do porvir e não por causa do agora. Temos que entender que o agora nós vivemos na esperança daquilo que já foi conquistado para nós e aquilo que nós ainda contemplaremos. Ou seja, as circunstâncias elas não podem ditar a maneira com que nós viríamos a decidir alguma questão. Não podemos decidir baseado nas circunstâncias. Não podemos decidir baseado na opinião da maioria. Não podemos decidir baseado naquilo que é politicamente correto. Não podemos decidir baseado naquilo que vai agradar a maioria das vezes. Temos que ser flexíveis no que diz respeito ao amor e ao trato para com as pessoas, mas inflexíveis no que diz respeito à moral e à cultura cristã. Só assim a igreja será relevante. E a igreja verdadeira, ela é relevante à sociedade. Ela é importante, ela é necessária. Ainda que não bem aceita, ela é necessária. Por quê? Porque ela é a única esperança para esse mundo perdido. Porque nela estão as verdades de Cristo. Porque ela é a embaixadora de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo, amém? Nós sabemos, ainda que muitas vezes não tenha aceitos, nós sabemos que nós somos importantes para este mundo. Nós temos plena convicção disso. E a nossa importância está não em nós, com certeza. Mas a nossa importância para este mundo está por causa da verdade que habita em nós. E o que será da igreja se ela der outra verdade? O que será da igreja se ela negociar os seus valores? O apóstolo Paulo nos diz, abre a palavra de Deus em 2 Timóteo 4, versículo 3, esteja lendo esses dois versículos. As pessoas recusam-se a ouvir a verdade, mas ainda assim querem ter uma aparência cristã. O que elas fazem? Elas procuram pessoas que ensinem aquilo que favorece a convicção delas. E há pessoas dispostas a ensinar errado por causa do lucro que isso traz, por causa da fama que isso pode trazer. O ensino errado é somado a um coração que deseja aprender errado. Isso traz como consequência uma geração isenta de um evangelho puro e verdadeiro. Pessoas mortas, que não nasceram de novo, enganadas, que querem apenas ter a sua consciência aplacada ou cauterizada. O apóstolo Paulo já dizia a Timóteo, olha, haverá um momento em que isso acontecerá, provavelmente está acontecendo, mas isso tem se intensificado. A moral e a conduta cristã naquela comunidade de Sardes já havia sido substituído ou misturado pela moral e pela conduta mundana. Eles haviam trocado a maneira de viver. Uma geração fiel deixou de entear, passou a se enfraquecer. Por consequência disso, a próxima geração veio mais infiel ainda e isenta do novo nascimento. Então, poderíamos dizer que, assim como existe café descafeinado, hoje existe pecado despecanizado. Aquele pecado que as pessoas já não olham mais como pecado. Olha, Deus mudou. Deus não muda. O que muda é o coração. O que muda a vontade de Deus é o coração do ser humano. Ele não muda a vontade de Deus como absoluta, mas muda o conceito da vontade de Deus aos olhos das pessoas.
a maioria dos 7 pecados capitais eles são considerados hoje como uma vantagem, porque eles olham para a inveja e para o orgulho e eles enxergam isso como indispensáveis para o crescimento profissional. Eles olham para a luxúria, eles enxergam isso apenas como uma forma de se satisfazer, o desfrutar da vida. Eu vi uma reportagem também falando acerca dos 7 pecados capitais, e as pessoas, elas respondem claramente que elas não conseguem viver sem essas coisas. Elas não desejam viver sem a inveja, sem a luxúria, sem a ira e sem todos os demais pecados aí conhecidos como capitais. Mas na verdade isso é impossível para o ser humano, por causa da natureza caída. Só em Cristo se consegue ver esse milagre. Porque fala disso, a gente, em Cristo, já é uma luta exatamente por nós vamos lutar contra a carne. Deixa eu reformular o que eu disse, então. Você está inteiramente correto. Porque essas cobiças, elas habitam no nosso coração. Tenhamos plena convicção disso. Tá? Se não fosse verdade, nós não votaríamos. Mas o que essas pessoas têm dito é que elas não querem reconhecer isso como uma deficiência na alma, como um pecado, como algo... E de fato, a pessoa não esclarecida por Cristo, ela desconsidera até questionar acerca dessas coisas. Porque uma verdadeira conversão, ela é um confronto com a nossa natureza. Mas na verdade, para as pessoas do mundo, essa é uma batalha perdida. Então, para que você vai lutar contra isso se você não tem estrutura? Porque a única estrutura que existe para a gente vencer isso, nem nossa é. Ela foi gerada em nós, que é a presença de Deus, o Espírito Santo. Fora isso, a gente é uma batalha perdida. O ser humano é uma batalha perdida. Nós somos vencedores por causa de Cristo. Todos estão condenados, destituídos da glória de Deus. Cristo diz em Romanos 1 que aqueles que abraçam essa vida, Ele entrega essas pessoas às suas próprias concupiscências. Então, eu acredito até que eles nem enxergam que existe uma batalha perdida. Eles procuram outras filosofias de vida, talvez, para aplacar aquele grande vazio que todo ser humano tem e é um vazio do tamanho de Deus. Isso pode ser preenchido pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Se entregam as palmas. Bem lembrado do texto que foi lido. E o que aquela igreja, considerada morta, ela necessitava? Ela necessitava de um reavivamento ou avivamento, aquilo que nós conhecemos por avivamento. Geralmente, quando nós falamos em avivamento ou reavivamento, nós nos lembramos daqueles que são mais famosos na história. Há algumas reformas citadas na Bíblia. A reforma protestante pode ser considerada como um avivamento. Há também o acontecimento na Rua Azusa, os avivamentos entre os morávios, o avivamento na África do Sul. São períodos da história em que a impressão que nós temos é que aconteceu um boom espiritual, vamos dizer assim, uma explosão espiritual. Em que houve uma reviravolta tão grande na situação histórica daquela comunidade que isso ficou marcado na história. Houve um arrependimento genuíno, em massa, que isso ficou marcado. Abacuque, ele já dizia: aviva a tua obra, Deus, no decorrer dos tempos. E no decorrer dos tempos mostra a tua misericórdia. Algo mais ou menos assim. Então, o avivamento é algo que acontece. E algumas pessoas, elas trazem algumas definições do que possa ser o avivamento, vamos dizer assim. E eu citei 3 aqui, eu achei elas interessantes. Ashwell Green Simonton, ele diz o seguinte: avivamento
é o sopro de Deus para tirar a poeira que foi acumulada no decurso dos anos sobre nossa vida espiritual. Remove aquela ferrugem, aquela apatia. Um sujeito chamado Stiggen, que foi o autor do Avivamento, do livro Avivamento na África do Sul, ele diz o seguinte: avivamento é o transbordar natural de uma vida de acordo com as Escrituras. Aqui ele cita a importância da palavra. E talvez o mais completo que eu encontrei foi do britânico J.I. Packer. Ele diz o seguinte: avivamento é uma obra de Deus por meio do seu Espírito e através da sua palavra, que traz os espiritualmente mortos a uma fé viva em Cristo e renova a vida interior dos crentes negligentes e apáticos. Remédio contra a apatia, contra a negligência, contra a morte espiritual é aquilo que nós chamamos de avivamento. O verdadeiro cristão, ele passa por um avivamento quando ele é retirado da morte para a vida. Mas eu acredito que muitos que deixam de vigiar e passam a ter um sono espiritual são também trazidos a novos avivamentos, vamos dizer assim, eu chamaria avivamentos, que é esse sopro espiritual que revigora, que abre os olhos, que mostra o engano, que mostra o erro, e que também traz vida ao que está completamente morto. Porque Deus é um rio de águas vivas, e aonde ele passa, a vida se instaura, a cura, a vida. E alguns estudiosos também pegaram estes principais avivamentos e fizeram uma comparação entre eles. Pegaram esses avivamentos históricos que impactaram, vamos dizer, a humanidade e que são muitas vezes trazidos à memória, e fizeram uma comparação para ver o que havia de comum em todos eles. E o que havia de comum em todos eles é muito parecido com as palavras de Cristo no versículo de número 3. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda e arrepende. É muito parecido o que aconteceu nesses avivamentos com as palavras de Cristo. Olha, eu notei algumas aqui das similaridades entre esses avivamentos que ocorreram. Em primeiro lugar, em todos eles, houve uma profunda consciência de pecado, profundo arrependimento, consciência de pecado. As pessoas caíram em si, disseram: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou diante do Deus vivo. Houve uma consciência do que é pecado. As pessoas, quando estão diante de Deus, elas se sentem deslocadas por causa da sua natureza. Elas percebem que há algo que está errado, e elas falam: sou eu, é o pecado. Tem alguma coisa errada. Essa consciência ocorreu em todos esses reavivamentos, em todos esses famosos reavivamentos. Tanto é que um pregador famoso, Jonathan Edwards, ele foi transformado em um pequeno livreto. Eu tenho esse livreto, numa pregação que ele fez que chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. E em meio a essa pregação, dizia-se que as pessoas agarravam-se aos pilares da igreja com a sensação que elas tinham de que elas seriam tragadas ao inferno. Consciência de pecado, consciência de que somos dignos de condenação. Isso
foi uma marca que esteve em comum em todos os reavivamentos. E digo, a verdadeira conversão não passa por isso, né? A consciência de que somos pecadores e de que necessitamos da misericórdia. Misericórdia existe apenas porque existe pecado. Porque Deus não era obrigado, vamos dizer assim, a resgatar a humanidade. Foi graça e misericórdia. Então, uma verdadeira conversão passa por um genuíno arrependimento, reconhecimento de quem nós somos. E isso é melhor que qualquer livro de autoajuda. Esse confronto com essa verdade. Porque a pessoa, quando ela reconhece que é pecadora, ela só tem uma coisa a fazer: misericórdia. O publicano, na parábola de Cristo: ai de mim, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim. O segundo ponto comum entre esses reavivamentos é a recuperação das Escrituras como única regra de fé e prática, e a sua autoridade inquestionável. Não existe avivamento fora das Escrituras. Não existe reavivamento sem que a pessoa volte os seus olhos para a palavra de Deus. Não existe. Não existe reavivamento sem o resgate da autoridade da palavra de Deus sobre a vida de uma pessoa. O terceiro ponto: volta-se a acreditar na salvação única e exclusivamente pela graça de Deus. As pessoas já não tentam mais comprar salvação. As pessoas entendem que não é por obras que alguém é salvo. As pessoas deixam de pagar indulgências. As pessoas, elas reconhecem em fato e em verdade que a salvação é um dom gratuito de Deus e que não há nada que a pessoa possa fazer para merecer a salvação. Não há nada. Não há nada. Uma coisa o cristianismo faz que nenhuma outra religião faz: ele nos coloca tudo no mesmo nível. Somos todos pecadores, com Bíblia ou sem Bíblia, cristão ou não cristão, somos todos pecadores. Estamos todos no mesmo nível. A diferença é que uns reconhecem e dizem: tem misericórdia de mim. E aí Deus tem misericórdia por causa de Cristo Jesus. Em quarto lugar, há uma recondução de Cristo ao trono no coração das pessoas. Ele passa a ser o alvo principal em todos os afazeres, ou seja, a pessoa passa a tomar cuidado com como ela vive. E ele também é recolocado no trono dos púlpitos. Passa-se a pregar Cristo. Passa-se a pregar a mensagem que é escândalo, que é inconcebível, mas que é a esperança dos homens. Os púlpitos passam a pregar pecado, arrependimento e salvação por meio de Cristo Jesus. Em quinto lugar, os crentes passam a se animar e a se interessar pela palavra e por proclamar essa palavra. Há um senso de urgência em viver de acordo com Cristo para convencer o coração das pessoas, e em viver de acordo com Cristo para que a proclamação da palavra seja feita. E a igreja cresce em quantidade e em qualidade. Talvez não em número de membros em uma igreja local, mas cristãos passam a gerar outros cristãos.
As ovelhas passam a gerar outras ovelhas, mesmo que elas não frequentem no mesmo local. E em termos de qualidade, a igreja passa a ser olhada pelas pessoas, a ser respeitada pelas pessoas. A palavra do cristão passa a ser suficiente. O cristão, ele é reconhecido como um verdadeiro servo de Cristo, como alguém que, de fato, ele não possui uma palavra dura. E aí eu disse que essas coisas são muito parecidas com o versículo de número 3. Né? Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Lembre-se de como vocês receberam e como vocês ouviram. Algo que já havia sido dito. Guarda isso e arrepende. Nós podemos sintetizar esse imperativo em dois aspectos básicos. O primeiro é o amor urgente à palavra de Deus. Nós falamos de um avivamento genuíno sem o retorno à palavra. O que é que eles ouviram e deviam se lembrar? E o que é que eles ouviram e deviam guardar, deviam retornar? É a palavra de Deus. Havia sido pregado de maneira fiel a eles. Só que eles haviam abandonado. Lembrem-se de como vocês ouviram e receberam. Guarda, guarda, guarda e se arrependam. A igreja de Sardes havia se apartado da pureza da palavra. E um verdadeiro reavivamento é resultado dessa lembrança dos tempos do primeiro amor a Deus e a sua palavra. E eu gosto de lembrar aqui a passagem de 2 Crônicas 34, depois vocês estejam lendo esse capítulo. É um capítulo que eu confesso, me sensibilizo. Eu me delicio em ler a maneira como Deus reconduz, ainda que uma nação estava sob juízo, e o juízo não havia sido removido, mas aquela geração, Deus estende sua misericórdia. Nós estamos falando da geração do rei Josafá, um homem que foi segundo o coração de Deus também, que não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Assim diz o começo do capítulo 34 de 2 Crônicas. E ele se interessa por Deus. E ele passa a fazer uma limpeza na nação, limpeza que muitas vezes nós cristãos temos que fazer em nossas vidas pessoais. O rei Josafá reconhece que algo estava errado. Rei Josias, me perdoe. Que algo estava errado e que algo deveria mudar. Então ele faz uma reforma. Ele limpa a nação, ele derruba os ídolos, ele destrói os altares, ele queima. E aí ele tem o projeto de purificar o templo. Nós hoje somos o templo do Deus vivo. Ele quer purificar, ele quer mudar, ele reconhece que o templo havia sido contaminado, que pecado havia entrado no templo, e ele quer a purificação do templo, deseja. E aí as pessoas levantam os fundos, e a obra é feita fielmente, e no meio daquela obra algo maravilhoso acontece. É aqui que eu fico de boca aberta. O livro da lei do Senhor é encontrado no meio dos escombros daquele templo. Lembrem-se de como vocês ouviram e receberam. Estava aqui ainda. O coração de muitos daqueles de Sardes que haviam abandonado. Lembrem-se e retornem. Deixa eu só concluir essa parte do rei Josias e eu já passo a palavra para a Sidneia. E aí Josias é lido. As pessoas falam, olha, nós estamos fazendo isso, aquilo, e olha, nós encontramos o livro da lei. E eles leem o livro ao rei Josias, e o rei Josias rasga as suas vestes,
e ele reconhece, olha, estamos em um iminente juízo, pois senão virei como ladrão, e não saberá a hora que eu venho. E ele se arrepende, e ele busca alguém, e a alma profetiza. E ela diz, olha, a sua geração, porque você se humilhou, porque você se arrependeu, não verá o juízo de Deus. E aí ele faz novamente uma aliança com Deus. É um contexto veterotestamentário, mas nos ensina muito. A palavra de Deus foi resgatada. Não houve reforma sem antes ter sido lida a palavra. Há um outro texto bíblico em que a palavra de Deus também é lida em público. Eu não tenho referência nesse texto aqui, mas para nós termos noção de que a palavra é fundamental ao reavivamento. O avivamento sem palavra não existe. Não existe. Não existe. O Espírito Santo opera através do poder da sua palavra. Sidneia, desculpa eu ter feito você esperar. Eu acho essa passagem interessante porque ele fala que ele foi encontrado em meio ao tesouro. Ele podia ter a riqueza que fosse no meio daquele tesouro. Nada se comparava ao que encontrar o livro da lei causou na nação inteira. Porque o dinheiro, aquilo ali, é usado e acaba. Mas a realidade só foi verdadeiramente transformada numa nação, por um período longo, que reinou durante 31 anos, né? Mas o dinheiro ali era um detalhe. O que realmente fazia a diferença, o grande tesouro que havia escondido ali em meio às riquezas desse mundo, o grande tesouro. Aleluia. Muitos têm esse tesouro aberto em suas casas, em determinados salvos, mas não se atentam para a preciosidade que é esse tesouro. Quem sabe um dia muitos desses se depararão também com esse precioso tesouro, tão fundamental a uma restauração de uma vida. Quando uma igreja experimenta um reavivamento, ela passa a ter fome da palavra.